Olá, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a barra de depuração e janelas locais. Bom, a barra de depuração, essa barra que eu já isolei no canto direito, que a gente até usou em outros vídeos, mas vamos dar um foco um pouco maior nesse vídeo, né? Bom, eu acho até que eu já tinha mostrado como adicionar essa barra, basta você vir aqui na barra principal, clicar com o botão direito, vai aparecer a opção depurar. Você dá um clique, a barra aparece. Você reparar, essa barra de depurar, ela tem algumas ferramentas similares à original, a barra padrão, né, do editor de VBA. Porém, você repara aqui no canto direito, ela tem algumas ferramentas um pouco diferentes, entre aspas, né, que vão te ajudar, sobretudo em correção e diagnóstico de erros na edição do seu código. Então, bom, vamos falar primeiro aqui sobre essas três opções aqui. São opções de execução de código. Essa primeira, que se chama depuração total, basicamente você vai conseguir executar seu código linha a linha. Ah, mas por que eu gostaria de executar linha a linha? Então vamos dar aqui um exemplo. Vou mandar rodar meu código. O código rodou, não apareceu nada, perfeito. Mas e agora, se eu deletar aqui a aspa, como foi dito, vocês vão lembrar do outro vídeo, definição de variáveis, que strings e datas devem vir delimitadas por aspas. Então, no caso, apareceu um erro. Existe um erro de compilação, ou seja, um erro na execução do código. Quando o código foi compilado, teve um erro. Nesse caso, erro de definição de variável. Nesse nosso código, como é só um código exemplo bem pequeno, a gente já consegue ver que vai ficar em destaque de cor vermelha o erro. Porém, se for um código um pouco maior, com uma quantidade maior, por exemplo, de variáveis, isso pode acabar te delimitando, porque não vai ser algo muito bom você ficar caçando um a um, nem tentando descobrir em qual linha do código houve o erro. Então, vamos dar um OK aqui. Vamos agora depurar de forma a executar o nosso código uma linha por vez. Então vamos lá. Aqui, já vai me dar erro de sintaxe. Bom, aqui eu tenho depuração total, tá vendo? Nessa primeira opção, ele vai executar uma linha por vez. Então, conforme eu for clicando, ele vai passando e vai executar a linha e vai pular para subsequente. Ele vai onde está a seta é a linha que ele está em espera, ou seja, ainda não executou. Ele está prestes a executar. Quando eu apertar, ele vai passar para a linha seguinte. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui uma aspas, senão ele vai, como o código é pequeno, ele vai ficar reconhecendo o erro. Pronto, vamos lá de novo. Foi a primeira linha, pum, linha seguinte. Primeira linha de ação, né? Essa linha aqui, entre aspas, ele pula porque, na verdade, essas duas primeiras linhas ele entende como definições, então ele atua como uma linha só, não é uma linha de ação. Aqui nessa primeira linha é onde a gente vai dar entrada em x igual a 10. A segunda, ele executou a primeira, então ele guardou x igual a 10, agora ele está esperando aqui para guardar Fluminense na variável y, e assim vai indo. A segunda aqui seriam depurações parciais, onde você pode pular linhas. Ou seja, digamos, eu estou em X, deixa eu fechar o código aqui, vamos voltar para a primeira linha, que era uma depuração parcial. Então, se eu clicar aqui em Z para pular Z, se eu clicar em depuração parcial, ele não vai executar Z e vai direto para o end sub. E por aí vai. Então, o que isso consegue te ajudar? Caso você tenha um código longo, ao invés de ficar tentando ler o código até descobrir onde está o erro, você pode vir depurando, ou seja, executando linha a linha, até a linha que tiver o erro. Quando você executar, ela vai te dar retorno de mensagem de erro. Então você vai saber exatamente, então meu erro está na minha linha X de código, minha linha, sei lá, 17, 18, e por aí vai. Outra ferramenta que vem junto à barra de depuração que pode te ajudar bastante é esse primeiro ícone de janela de variáveis locais. Então, vamos fechar aqui o procedimento. Ó, você vê que eu fechei a janela.
O que a janela de variáveis locais ela vai te dizer? Toda vez que você abrir um subprocedimento, todas as variáveis que forem declaradas dentro desse subprocedimento, ou seja, enquanto esse subprocedimento estiver sendo executado, ela vai ser guardada na sua janela de variáveis locais. Então vamos lá. Executei. Ele, você vê que se eu clicar em play, ele não vai me dar retorno. Por quê? Porque ele só vai guardar em janelas locais enquanto o subprocedimento estiver sob execução. Quando você dá play, ele vai dar o sub, vai executar e vai dar o fim de subprocedimento. Então encerra o procedimento. Então vamos aqui, vamos depurar, vamos executar linha a linha esse código. Então, ó, entrei na primeira linha, executei a primeira linha. Então, a primeira coisa, quando você entra o sub, ele deu entrada no sub, você declarou 3 variáveis. Se você prestar atenção aqui na janela de variáveis locais, as 3 variáveis que foram declaradas vão aparecer aqui. A princípio com valor nulo, porque você ainda está na primeira linha, você ainda não imputou a variável um valor fixo, porém, aqui ele já vai te dar um retorno do tipo de variável que ela suporta, ou seja, você vê aqui, ó, que nós declaramos que é variável, então ele reconheceu como variável, declaramos o tipo, então ele reconheceu o tipo. Se a gente for depurando o código, eu agora entrei em X, lembrando, quando a seta está na linha, você ainda não executou a linha, você está em espera e ela vai ser a próxima a ser executada. Então, se a gente apertar aqui, vai executar x igual a 10, imputando o valor dizendo que x é 10. Ó, se você ver aqui na janela de variáveis locais, você vai reparar que ele já assimilou que o valor de x é 10. Então, por exemplo, você tem um código grande. Vamos imputar logo os outros dois valores. Eu ainda não dei end sub, ele está esperando para fechar o procedimento. Mas vamos dar uma olhada aqui embaixo, ó. Eu já consegui imputar os valores às variáveis. Então, por exemplo, você tem um código grande, de repente pode vir apresentar erro, ou então você tem um código grande, você tem uma variável, mas está em dúvida se é o tipo correto, ou então se é a variável que você quer, ou então às vezes você só quer verificar o valor que está guardado nessa variável, a janela de variáveis locais vai entrar aqui te auxiliando. Porque enquanto o subprocedimento não foi encerrado, tudo que tiver acontecido até aquele ponto dentro do subprocedimento vai ser guardado aqui. Então você vai poder verificar, ó. No caso, eu quero verificar, eu estou em dúvida. Quem é x? Ah, x é uma variável do tipo inteiro que guarda o valor 10. É a variável que eu quero? Não é. Então vamos verificar aqui, ó. Eu tenho a variável y também. Ó, a variável y já é do tipo string, ou seja, guarda caracteres, palavras. Ela guarda Fluminense. É a que eu quero? Não. Z é uma do tipo double, ou seja, guarda decimais um pouco maiores. No caso, está guardando aqui um valor até pequeno, daria para até ter guardado em single. Ou então em currency, que é o gestão moeda. Guarda 9.37. Ah, essa aqui que eu quero. Então eu posso chamar no meu subprocedimento agora Y. Aqui. Minto, Z, perdão. Então, com isso, a janela de variáveis locais ela pode tanto te auxiliar ao encontrar erros de código, erros de definições, né, no caso de variável dentro do código, quanto ela pode te ajudar a verificar qual variável você está procurando, se ela está presente no código, se não está, qual é, qual valor, qual tipo e se ela se enquadra. Agora, voltando aqui, lembrando que a gente está anterior, a gente está em espera para executar o fim do procedimento. Eu vou aplicar para executar a linha de fim de procedimento, né? End sub. Preste atenção no que vai acontecer na janela de variáveis. Ó, esvaziou. Por quê? Como foi dito lá no começo, a janela de variáveis locais ela só vai guardar os valores dentro do subprocedimento, que são declarados dentro do subprocedimento, enquanto o subprocedimento estiver em execução. Então, se você encerra, ou seja, executa a linha end sub, você não vai conseguir visualizar os valores das variáveis guardadas nem tipo. É por isso que você clica play aqui para executar o seu subprocedimento, você não vai ter retorno aqui na janela. Então,
Caso você queira fazer uma verificação, você teria que dar um controle aqui para parar antes de executar o end sub e mandar executar. Então, quando eu botei essa bolinha aqui, é um breakpoint, é um ponto de quebra. Ou seja, apertando play, ele vai executar tudo, mas vai travar aqui. Ele vai esperar, ó. Aqui eu mandei aguardar, então ele está aguardando, por mais que eu não tenha depurado. Então, caso você queira fazer verificação de variáveis, você pode usar dessa ferramenta. Você vai antes da end sub, ou então vai um pouco antes do fim do código, depois da declaração de variáveis, executa até aquele ponto para aparecer na janela de variáveis locais, e com isso você verificar. Bom, por esse vídeo é só, espero ter ajudado. No próximo vídeo a gente continua acerca de outras ferramentas da barra de depuração.